plenamente perdoados, parte 4. Nós temos dito aqui, falado sobre coisas importantíssimas para a igreja, sobre o perdão pleno que nós recebemos, que nos foi disponibilizado em Jesus Cristo. Nos foi disponibilizado pelo nosso Pai através de Jesus Cristo. Temos aprendido que o perdão divino é algo que pertence a você. Pertence a você que foi inserido na família de Deus, que decidiu amar e seguir a Jesus. Se você é essa pessoa, esse perdão pleno, completo, incondicional, pertence a você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é muito importante que a igreja entenda como funciona, como opera o perdão pleno que Deus concedeu a nós através de Jesus, para que você não seja uma presa fácil da religiosidade, do legalismo que tenta, por vezes, levar-nos a rudimentos antigos, rudimentos baseados na religiosidade, na lei, na antiga aliança, escravizando você. Que você possa mergulhar no conhecimento da verdade, na palavra da graça e da fé, contextualizada na nova aliança, para que você possa entender quem hoje você é em Cristo e esse legado de Jesus, o quanto ele te abençoou, inclusive perdoando você completamente em Jesus. E saber que você é perdoado completamente não significa dizer que o pecado não existe ou que não tenha consequências destrutivas na vida das pessoas. O pecado continua destruindo vidas, o pecado ele é nocivo e continua causando muito mal na vida daqueles que vivem na prática do pecado. E é exatamente quando você tem a consciência disso, a consciência do quão nocivo é o pecado, é exatamente quando você tem a consciência disso que você valoriza ainda mais o perdão que você recebeu gratuitamente em Cristo Jesus. Você não foi perdoado para voltar para a lama, para viver de qualquer jeito, como antes nós vivíamos, como as velhas criaturas. Vivíamos destituídos, separados, amaldiçoados, vivendo consequências de uma vida destrutiva, miserável, por consequências do pecado. Hoje, a Bíblia diz que você é genuinamente livre em Jesus. Ele arrancou de nós, hamartia, a natureza do pecado, aquilo que prendia a gente e nos tornava escravos. Escravos de uma vida de pecado miserável, uma vida de consequências destrutivas. O Senhor Jesus nos livrou disso. Hoje você é uma nova criatura, você tem Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus em você. Você não precisa mais viver escravizado pelo pecado, sob o domínio do pecado, mas hoje você pode e deve viver genuinamente livre em Cristo Jesus. Deus tem uma agenda, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. A Bíblia diz que Deus tem obras maravilhosas, perfeitas, que Ele projetou para que nós, a igreja, para nós andarmos nelas. Amém, gente? É exatamente quando você conhece o tamanho do perdão que você valoriza ainda mais a nova vida em Cristo Jesus. Então, saber que você é genuinamente perdoado, plenamente perdoado, não significa dizer que o pecado não existe ou que não seja destrutivo. Saber que você é plenamente perdoado também não significa dizer que não precisa haver um arrependimento da nossa parte. Mas não qualquer tipo de arrependimento, mas o genuíno arrependimento. A Bíblia, na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente vê traduzido para o português a palavra arrependimento. A palavra no original é metanoia, que literalmente significa mudança de mente. O que Deus quer de nós, seus filhos, é que muito mais do que apenas ter remorso ou se entristecer momentaneamente, mas esse remorso, essa tristeza não causar nenhum tipo de mudança, o que Deus quer é que a gente vá adiante e exerça metanoia. Você sabe que você já é plenamente perdoado e que Deus tem uma vida melhor para você. Então você exerce metanoia, mudança de mente, você vai à palavra, você vai à verdade, você aprende com a verdade e você cede lugar para a verdade, a fim de conhecer
qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus hoje para a sua vida como uma nova criatura. Amém, gente? Esse é o genuíno arrependimento, a mudança de mente, a renovação da mente na verdade, na palavra, para que a gente possa se destituir das velhas convicções, dos velhos fundamentos, rudimentos da velha criatura e que a gente possa, diz a Bíblia, se revestir do novo de Deus, da nova criatura em Cristo Jesus. Amém, gente? Deus nos deu o perdão por sua própria iniciativa, independente de sermos capazes de fazer boas obras, obedecer os 10 mandamentos ou qualquer outro mérito que pensemos ter. Deus não depende disso, da nossa obra, do nosso mérito, mas nós fomos completamente abençoados e perdoados por causa da obra, do trabalho completo de Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, se você depositou a sua fé 100% na pessoa de Jesus, você é uma nova criatura. Você faz parte da família de Deus, você é um filho profundamente amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, plenamente curado, plenamente perdoado em Cristo Jesus. Deus fez isso por iniciativa própria, por amor ágape, incondicional. Nenhum de nós merecíamos, nós não merecemos e nós jamais mereceremos. Mas Deus fez isso por amor ágape, amor incondicional, que nos alcançou, estando nós ainda em condições terríveis, horríveis, amaldiçoados, separados, destituídos. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, dando Jesus ao nosso favor. E por amor ele castigou em Jesus o pecado, ele fez de Jesus maldição, ele condenou Jesus pelo nosso pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou uma nova criatura, diga, plenamente perdoado por causa de Jesus. O perdão de Deus, ele é liberado por iniciativa de Deus para nós, que somos novas criaturas, independente de sermos capazes de cumprir os mandamentos ou por algum outro mérito que você pense ter. Independente de sermos capazes de contabilizar, bem julgar ou expor em detalhes uma lista de pecados para que, através da confissão, por exemplo, Deus nos libere perdão item por item. Tem muita gente que acha que Deus hoje está liberando perdão a prazo, à medida que você se esforça para lembrar, bem julgar e fazer uma lista daquilo que você precisa confessar, e à medida que você confessar, Deus vai liberando perdão a prazo. Muitas pessoas pensam que é assim que o perdão pleno de Deus opera na nova aliança, mas não é isso que a palavra de Deus diz. E você está aqui para aprender o que a verdade diz. Amém, gente? Nós fomos ensinados que pecados cometidos, para serem perdoados, precisam ser confessados. Com isso, acabamos associando o perdão pleno de Deus à confissão dos pecados. E isso virou uma prática comum. Em algum momento, você e eu, nós aprendemos que era assim que funcionava, que é assim que funciona o perdão de Deus em Cristo Jesus na nova aliança. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu quero que você pense um pouco comigo. Pense um pouco. Você seria capaz, se a sua salvação ou o perdão da sua alma, o perdão da sua vida, dependesse do seu mérito, do seu esforço em confessar? Eu quero que você pense um pouco. Você seria capaz de se lembrar de todos os pecados já cometidos desde a sua infância, para um após o outro confessá-los todos? Você seria capaz? Então, só pensando um pouco, você já chega a uma simples conclusão. Não é possível que o perdão pleno de Deus e a minha salvação dependa desse mérito meu.
ou desse esforço de confessar, de lembrar de tudo e fazer uma lista, e aí à medida que eu vou confessando item por item, Deus vai liberando o perdão para mim. Você é uma nova criatura, você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. Ele fez isso por você há mais de 2020 anos na cruz, em Jesus. Outra coisa para você pensar, se o perdão pleno, disponibilizado por Deus em Cristo, dependesse disso, desse teu mérito, desse teu esforço de se lembrar, bem julgar e confessar, se o perdão pleno dependesse disso, você não estaria perdido se entre o ato de pecar e a sua oração de confissão acontecesse o arrebatamento ou a sua morte? Já parou para pensar nisso? Se o perdão pleno, se a sua salvação dependesse do seu ato de confessar, do seu ato, seu esforço de se lembrar, bem julgar e confessar uma lista de pecados, se, por exemplo, entre o ato de você pecar, digamos que você errou agora, você mentiu, defraudou, enganou alguém, lubrigiou, roubou, você fez isso agora, e você é um crente em Jesus, e você pensa, isso está errado, mas eu vou confessar. Mas, se entre o ato de pecar e a sua oração de confissão, o arrebatamento acontecer, ou você morrer, se você acha que perdão de Deus na nova aliança depende da sua confissão, você estaria, o quê, gente? Perdido. Você estaria perdido. Pare para pensar como não faz sentido isso. Pensa mais um pouco. Se você cometesse um pecado, só que no seu julgamento você nem considerou que era um erro e por isso nem passou pela sua cabeça confessá-lo, estaria perdido e nem saberia por quê. Não foi isso? Jesus encontrou os religiosos daquela época e aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, eles julgavam que cumpriam a lei na sua essência. E Jesus chega para eles e mostra para eles, vocês acham que cumprem a lei? Vocês não cumprem a lei no nível que a lei é. E mostra para eles que no nível da lei, ninguém conseguia cumprir, nem eles. Então eles que pecavam, julgavam que nem era pecado. E se nesse seu julgamento você, julgando que não é um erro, nem passasse pela sua cabeça confessar, como estaria a sua salvação perdida se você dependesse disso? Não é verdade, gente? Você já imaginou uma vida inteira de devoção a Deus, amor a Cristo e plena comunhão com o Espírito Santo e tudo isso jogado fora por um pecado não confessado, que esqueceu ou que julgou errado? Alguém já parou para pensar nisso? Muitas pessoas não pensam nisso, sabe por quê? Porque a religião impregna em nós alguns paradigmas e conceitos. O pastor falou, ali está falado, eu aprendi isso a vida inteira. Faça sentido ou não, eu vou viver assim. Mas se você parar para pensar, Deus não está condicionado. O perdão pleno de Deus não pode estar preso a isso, gente. Quantas vezes eu ainda, sem conhecimento, sem entendimento dessa verdade, eu orava, muitos anos atrás, quantas vezes eu orei a Deus dizendo, Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe todas as vezes que eu errar. Inclusive, meu Pai, se eu errar, tenha certeza que em algum momento eu vou parar, refletir e vou confessar o meu pecado e vou me arrepender e pedir perdão. Mas que isso não aconteça, que o seu arrebatamento ou a minha morte não aconteça, meu Pai, no momento em que eu estiver nessa condição errada e não confessei ainda. Porque o que seria de mim? E eu vivia nessa paranoia, muitos anos atrás, por entender que Deus, Ele dava perdão a prazo, que era assim que acontecia na nova aliança. Você já pensou essas coisas que eu trouxe para você aqui comigo? Hoje, ouvindo isso que você está ouvindo, você consegue perceber que não faz sentido limitar o perdão pleno de Jesus a isso? Não faz sentido. Não faz sentido algum. O perdão de Deus é pleno, completo e nos alcançou em Jesus. Por amor ágape, incondicional. Não tem nada a ver com o meu mérito, não tem nada a ver com o seu mérito, não tem nada a ver com o seu trabalho, mas com o trabalho de Jesus.
Nós não podemos, em hipótese alguma, depender do nosso esforço, da nossa obra, em hipótese alguma, depender da nossa justiça própria. Abra mão da justiça própria, dependa 100% da graça. Confie completamente na pessoa de Jesus. Confie completamente na pessoa de Jesus. Mas, pastor, de onde vem tudo isso? Porque esse ensino que tem levado muitas pessoas a crerem de forma errada. Eis o versículo bíblico que é usado para respaldar a doutrina do perdão condicionado à confissão. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E todos vocês estão com os olhos fitos em mim agora, porque pode ser que na cabeça de muitas pessoas está passando agora a frase: e aí, pastor, é isso aí, tá vendo? E aí? Como que fica? É por isso que você está aqui. É por isso que a igreja precisa dessa série, para aprender. Lendo esse versículo friamente, e em especial fora do seu contexto, não apenas o perdão condicionado à confissão pode ser defendido, mas o ciclo de ser ora justo e ora injusto, a depender se pecou ou a depender se confessou. Perceba que ele diz: se confessar, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quem, com base nesse texto, mantém a doutrina do perdão condicionado à confissão, rasga todos os outros textos que declaram firmemente que em Jesus você é a justiça de Deus. E você sabe o que é justiça? Justiça é a capacidade de não apenas entrar ou sair, mas de viver na presença de Deus 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, sem nenhum senso de culpa, como se o pecado jamais tivesse existido. Isso é justiça. O homem no Éden perdeu justiça quando caiu. O primeiro representante da humanidade, o primeiro Adão, ele caiu, ofendeu a Deus, foi destituído, separado, e a Bíblia diz que por conta da desobediência de um, da ofensa de um, desse homem, o primeiro representante da humanidade, todos caíram e ficaram destituídos, perderam justiça, perderam Zoe. Mas a Bíblia fala que em Jesus, Deus fez de Jesus pecado para que nele, diz a Bíblia, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Mas quem defende o perdão dos pecados com base na confissão também deveria defender e viver nesse ciclo. Agora eu sou justo, pequei, agora injusto. Confessei, agora justo. Pequei, injusto. E aí a sua vida vira uma roleta russa. Quando a sua morte acontecer ou o arrebatamento acontecer, onde você vai estar? Injusto porque pequei ou já confessei, estou justo. E aí a sua vida vira uma roleta russa. E você pergunta para uns crentes: você tem certeza da sua salvação? Veja bem, mais ou menos, eu não sei, ninguém sabe. E as pessoas vivem assim. Eu estou provocando você com essas perguntas para que você pense. Não faz sentido isso. A Bíblia diz que em Cristo você foi feito justiça. Isso não depende de você, da sua obra, isso depende da obra, do trabalho de Jesus. Abra mão da justiça própria. Diante todo homem, toda mulher que quer se justificar com seu próprio mérito, se você achar que a sua salvação ou perdão vem do seu esforço de se lembrar de todos os pecados e confessar um a um, e nesse ping-pong ficar para lá e para cá, eu sou justo, eu sou injusto, se você acha que é assim que funciona, quer com o seu mérito ganhar a sua salvação, o seu perdão, você vai dar de cara com a lei. E quando qualquer pessoa dá de cara com a lei, a única conclusão que a gente pode chegar é que nós somos insuficientes. Sempre vai te faltar alguma coisa. Estaríamos fritos se dependesse disso. Por isso a Bíblia diz que nós vivemos, foi disponibilizada para nós a graça de Deus. E graça é favor imerecido.
Quem não consegue entender graça, na verdade é porque não entende amor ágape, não entende amor incondicional. Deus fez isso por nós. Ele nos perdoou. Todo aquele que levanta a mão para Jesus, Deus já o perdoou há mais de 2020 anos naquela cruz, quando descarregou em Jesus todo o castigo pelo pecado. E quantas heresias e falsas doutrinas são feitas por conta de destacar textos do seu contexto para tentar ensinar coisas erradas para a igreja. E muita gente vai nessa onda aí. Gente, não tem como você viver nesse ping-pong achando que quando errar se torna injusto e quando confessar se torna justo. A sua vida não é uma roleta russa. A sua salvação é garantida na pessoa de Jesus. Bem, para te ajudar, vamos ao contexto e o bom entendimento desse texto. Amém, gente? A primeira carta de João foi escrita, logicamente, pelo apóstolo João, cerca de 90 anos depois de Cristo. João era o único sobrevivente dos 12 apóstolos que tinham sido martirizados pela pregação do evangelho. A carta foi motivada pela presença de falsos mestres gnósticos que se infiltravam na igreja. Não só a carta de João, mas se você for ver o cunho das cartas, você vai ver que a presença de combate a falsas heresias e falsos mestres é constante. Presença de doutrinas judaizantes, ceticistas, até de filosofias gregas, e as cartas vêm para, em diversos momentos, trazer a luz para que os crentes pudessem entender a verdade da palavra e não fossem enganados por esses movimentos, seitas de falsos mestres. Se você estudar, você vai ver que o gnosticismo era uma seita do primeiro século que misturava legalismo judeu, ou seja, eles criam na continuidade da circuncisão. Eles criam que deveriam evitar certos alimentos, como carne de porco, camarão e assim por diante. Eles defendiam guardar o sábado e diversas outras ordenanças da lei mosaica. Misturado com isso, eles também pregavam o ceticismo. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em perdão de pecados e não criam que os escritos e a doutrina dos apóstolos eram suficientes para revelar Jesus. Eles ensinavam que eles, os gnósticos, eram um grupo de pessoas que tinham um determinado conhecimento que era fechado, guardados só deles, e que foi entregue por Jesus. E esse conhecimento não podia ser difundido, disseminado numa pregação, mas só para aqueles que entrassem na seita a partir de rituais de iniciação para que essa pessoa fosse aceita e começasse a entender os segredos, o oculto de Deus. Era isso que permeava a igreja na época dessa carta. Além do legalismo judeu, do ceticismo, eles ainda eram místicos. Misturavam misticismo oriental, antagonismo entre o corpo e o espírito, automortificação e assim por diante. Além disso, ainda crenças oriundas de cultos religiosos do Antigo Egito, do judaísmo e até de filosofias gregas. Era esse o contexto. A palavra gnose, de onde vem gnosticismo, gnose significa conhecimento. Esse grupo, eles afirmavam que tinham um conhecimento que ninguém mais tinha, por ser revelado somente para eles, por Jesus em pessoa. E já já você vai entender o que para eles era em pessoa. Tais conhecimentos não poderiam ser ensinados publicamente, mas somente no grupo secreto. Grupo este que exigia rituais de iniciação para seus membros serem aceitos. E para que você entenda alguns fundamentos da pregação dessa seita, desses gnósticos, que se infiltravam no meio da igreja. Algumas crenças dessa seita do primeiro século. Eles, por exemplo, pregavam fortemente que Jesus não veio em carne, ele era virtual. Jesus nunca veio em carne, eles pregavam isso.
ele era algo virtual ou espiritualizado, algo desse tipo, mas Jesus nunca veio em carne. Eles pregavam que Jesus não morreu na cruz. Para eles, um homem comum, aos 30 anos, recebeu o Espírito do Cristo, operou no Espírito do Cristo dos 30 até os 33 anos, e quando foi preso para ser morto, esse Espírito do Cristo saiu desse homem, e apenas um homem comum morreu naquela cruz. E porque um homem comum morreu naquela cruz, tudo que nós pregamos não tem efeito algum, na verdade. Tudo que os apóstolos pregavam, eles diziam, não, isso aí não é uma doutrina sadia. Vocês precisam ter o conhecimento oculto e revelado. Eles pregavam, por exemplo, que o pecado não existe. Não existe pecado, gente. Praticavam automortificação do corpo com jejuns e autoflagelação. E aí, você entendeu bem os fundamentos dessa seita? Você consegue entender o fundamento do gnosticismo e muito mais coisas. Eu trouxe aqui a base fundamental para que você entenda o contexto da carta. E agora você vai entender. Se você já leu a primeira carta de João, você vai entender. É por isso que você percebe na epístola de João a ênfase em verdades como: em Deus não há trevas. Nele, em Deus, tudo é luz. Não há nada em secreto ou em segredo. No primeiro capítulo da primeira carta de João, você vai ver que João contradiz o ensino gnóstico, afirmando ter sido testemunha ocular e auditiva de Jesus, cujas mãos pessoalmente o apalpou. Veja, o texto bíblico diz, primeira carta de João no capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Você consegue perceber? Só daí você já começa a entender uma diferença desse primeiro capítulo dessa primeira carta. Ela começa com um tom muito diferente das demais cartas escritas diretamente para os filhos de Deus, para a igreja. Normalmente, cartas escritas por João, por Paulo e outros apóstolos, você vê um início de saudação aos irmãos, aos santos da igreja, tal, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, e você vê uma saudação carinhosa, porque está falando com a igreja. Aqui, e hoje você vai perceber, se não tinha percebido antes, nesse primeiro capítulo, ele começa completamente atípico, já de cara dizendo o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e temos visto, e os nossos olhos puderam contemplar, e nossas mãos apalparam. Ele já começa com uma havaiana de pau, diretamente para um grupo que dizia: Jesus nunca existiu, ele era virtual, ele não veio em carne. Ele já começa, não tem saudação, não tem nada. Ele já começa dizendo: eu quero dizer para vocês aqui que a gente viu, a gente se relacionou com ele, a gente apalpou ele, a gente abraçou ele, a gente pegou nele, a gente conviveu com ele, a gente ouviu todos os ensinamentos dele. Ele é real. João já começa contradizendo. Agora você entende. Contradizendo o quê? Eu lia isso antes, pastor, mas não entendia. Ele está falando diretamente para essa seita gnóstica. João contradiz também a ideia das revelações secretas, escrevendo no versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma, não tem segredo, não tem mistério. Deus é um Deus que quer se revelar para os seus filhos de forma ampla, para que todos conheçam quem ele de fato é. Não tem nada em segredo, não tem nada no oculto, não tem nada escondido. Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Vocês estão compreendendo? Está fazendo sentido agora? No capítulo 4, veja o que ele diz. Amados, 1 João no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Agora veja o tratamento. Amados, olha o tratamento agora. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E você lê isso aqui e fica pensando, mas por que João está falando isso, gente? Agora eu quero que você vá
depois desse contexto que eu expliquei para você, vá e pense como que estava naquela época a igreja infiltrada por esses gnósticos. E olha como faz todo sentido agora o alerta. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que os gnósticos confessavam? Que Jesus era virtual, ele nunca tinha vindo em carne. Pastor, agora faz todo sentido ele escrever isso. Faz, filho de Deus, filha de Deus. Ele continua dizendo, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, não dê ouvido a eles. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, veja agora o tratamento, mais uma vez, amados e filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Capítulo 4. Gente, fica cada vez mais claro, por todo esse contexto que eu trouxe para vocês, que embora a primeira epístola de João tenha sido escrita para a igreja, o texto do primeiro capítulo é endereçado aos gnósticos e não à igreja. É um combate ferrenho às inverdades. É um combate ferrenho às mentiras que esse grupo, que essa seita infiltrada na igreja estava pregando. O pecado não existe. Jesus nunca veio em carne. Quem morreu na cruz foi um homem comum. Ele é virtual e tem mais. Ele se apresentou a gente e ele ensinou para nós coisas que esses apóstolos aí, Pedro, João, Paulo, não sabem de nada. Quem sabe é o nosso grupo. Já viu que isso é uma característica de seita? É o oculto, é o secreto, é o encontro tal que ninguém pode ir, fechado só para aquele grupo. O ritual aqui e ali, só eles têm o conhecimento, ninguém mais pode saber. Saia fora. Fica claro que João começa a carta e esse primeiro capítulo é endereçado para combater essa heresia que esses gnósticos estavam tentando implantar na igreja quando infiltrados. Agora, perceba a linguagem do capítulo 2. Assim como nós lemos no 4, amados, filhinhos, perceba a linguagem do capítulo 2 agora. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, que dizem assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é, você pode dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ele é, não será a depender de qualquer coisa que você faça. Ele é. E ele não para aí, no capítulo 2, versículo 12, ele continua dizendo: filhinhos, agora para vocês, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são ou estão perdoados por causa do seu nome. É por causa da confissão ou por causa do nome? Por causa do nome. E aí vai mais uma informação importante para você. Esse verbo ser, no grego, ele tem o mesmo sentido que o verbo to be no inglês. Ele pode ser traduzido por ser ou estar. Por isso, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados estão perdoados. E estão perdoados por causa do nome. A mensagem no primeiro capítulo para os gnósticos é: vocês precisam se arrepender. Entender que pecado existe sim, ele é nocivo e está destruindo a vida de vocês. Vocês precisam confessar Jesus.
Vocês precisam se arrepender e entrar na graça e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é real. Vocês precisam largar essa vida de pecado e se converterem, confessar Jesus, confessar os seus pecados, se converterem a Jesus Cristo e deixar essa vida. No 2, filhinhos, para vocês eu escrevo porque os seus pecados estão perdoados. Ou seja, filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, não por causa da confissão, mas por causa do nome. E eu pergunto para vocês, que nome é esse, gente? O nome de Jesus. Quando eu digo para você que não dá para pegar um versículo solto, fora do contexto e fazer doutrina, preste muita atenção nisso. Tem muita gente fazendo doutrina com versículos soltos, fora do contexto, pregando heresia para a igreja. Vou te dar mais elementos para você pensar sobre isso. Nos evangelhos, se você for aos evangelhos, você vai ver que Mateus e Marcos, evangelho de Mateus e Marcos, registrando inclusive a mesma passagem, na visão de Mateus, na visão de Marcos. Quando é falado sobre o batismo de João, diz que as pessoas vinham até as águas do Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso era uma prática dos judeus no Antigo Testamento. E por que eles faziam isso? Porque a lei os fazia conscientes do pecado. Porque a lei os fazia conscientes o tempo todo do pecado. Diante da lei você só vai ver, você é pecador, miserável, destituídos. E eles chegavam confessando os seus pecados. O Evangelho de Mateus registra isso, e o mesmo evento registrado também por Marcos. E eu quero lembrar para você que o batismo de João não é o batismo da igreja. O batismo de João, diz a Bíblia, era o batismo do arrependimento. Era para quem de fato estava em pecado, se arrependia, confessava e passava agora a ser inserido na família de Deus. Tanto é que Paulo, quando encontra um grupo de pessoas que se diziam crentes, ele pergunta para essas pessoas: vocês foram batizados em qual batismo? E eles disseram: no batismo de João. E Paulo aí os batiza em nome de Jesus Cristo. A confusão que muitas pessoas fazem é que o batismo de João também era com água. Aí acha que o batismo de João é o mesmo batismo da nova aliança da igreja. E não era. Então, quando você for aos evangelhos, você vai ver a palavra confissão de pecados, nesses dois textos, associada a uma prática judaica do Antigo Testamento por causa da lei. Em Cristo, você foi liberto da lei. Amém, gente? Nem os ensinos de Jesus, nem nas epístolas de Paulo, nós vemos a doutrina de confissão de pecados, mas a doutrina de confissão da justiça em Cristo Jesus. Mas pastor, se você for nas cartas, até nos evangelhos, você vai ver que tem muita palavra confissão. Você vai encontrar muito, mas você sabe qual é o contexto? Confessar, se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se você confessar Deus diante dos homens, Deus vai te confessar diante dos céus. Enfim, a palavra confissão é relacionada a confessar o nome de Jesus, confessar a salvação em Cristo Jesus, não confissão de pecados. Eu quero te desafiar, por exemplo, a tentar lembrar uma vez em que Jesus encontrou pecadores e disse para eles: confessa aí. Confessa tudo. Já eu libero perdão para você, mas começa a confessar. Primeiro eu vou avaliar, e tem mais, lembra de tudo. Pode trazer a lista toda, porque não adianta eu liberar aqui o perdão de 10, mas tem 20 oculto aí que você não vai. Confessa. Alguém já viu? Porque isso não é uma doutrina da nova aliança. Quando você vai nos escritos de Paulo, eu vou mostrar para vocês o que a gente encontra. A carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 11 a 14, dizem assim: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. E o texto continua dizendo: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Quando Paulo ensina perdão de pecado aos Colossenses,
ele libera a mesma palavra, inclusive o mesmo verbo que João liberou no capítulo 2 para a igreja. Seus pecados, filhinhos, são perdoados, estão perdoados em Cristo Jesus. Pastor, eu quero mais. Então eu vou te dar mais. A carta aos Efésios, mais uma vez Paulo ensinando sobre isso. Carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: nele, quem é nele aqui, gente? Quem é esse nele aqui? Em Jesus, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a confissão. É isso? O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então veja, quando o assunto é perdão de pecados e o texto é direcionado para os filhos, para a igreja, para a nova criatura em Jesus, o que você ouve é: os seus pecados estão perdoados. E não é por causa da confissão. João escreve por causa do nome. E que nome é esse? Jesus. Paulo escreve por causa da graça. E quem é a graça, gente? Jesus. Se você não sabe, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés, um servo. Mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. Graça não foi uma mensagem que foi enviada. Graça é uma pessoa, e o seu nome é Jesus, ele veio pessoalmente. A graça de Deus se manifestou pessoalmente para nos redimir, nos salvar, nos perdoar completamente e nos unir e nos tornar pessoas que vivem em paz agora com Deus. Veja, quando o texto é direcionado para os filhos, para a igreja, para a nova criatura em Cristo Jesus, a palavra é: os seus pecados estão perdoados, foram perdoados, são perdoados por causa do nome de Jesus, por causa da graça, por causa da pessoa de Jesus, e não, em absoluto não por causa da confissão, porque se dependesse do seu mérito, da sua confissão, da tua força de lembrar e de bem julgar, a gente estaria num ping-pong, justo, injusto, justo, injusto. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Agora deixa eu liberar você aqui, porque talvez você esteja pensando aí: pastor, isso significa dizer que eu não posso então fazer uma oração, abrir o meu coração, rasgar o meu coração com toda sinceridade e falar: Deus me perdoe, eu errei, e falar sobre o meu erro? Será que eu não posso fazer isso? Escute, não há nenhum problema em um filho abrir o coração com seu Pai Celestial e confessar que pecou, confessar que errou. Nós não somos contra a confissão necessariamente dos pecados. Mas é preciso que você tenha entendimento que não é essa atitude que te concederá perdão divino, mas a fé no que Cristo fez. Uma coisa é você, preso a esse mérito, a esse esforço, pensar: eu só vou ser perdoado se eu for capaz de lembrar de tudo e um a um confessar o meu pecado. E tem mais: e tomara que dê tempo de eu confessar antes da minha morte, da hora da minha morte ou do arrebatamento, senão eu estou frito. Um ping-pong, como se esse mérito, esse esforço seu inutilizasse a justiça que foi dada para mim e para você gratuitamente em Cristo Jesus. Não tem problema nenhum um filho rasgar o coração e dizer: pai, eu errei, eu pequei. Mas olha uma oração contextualizada de quem conhece a nova aliança e o perdão que recebeu em Cristo Jesus. Você pode abrir o seu coração: pai, eu estou aqui para dizer: eu errei. O Senhor já sabe, mas eu quero abrir o meu coração. Eu errei, eu falhei, eu menti. E hoje eu sei que essa não é mais a minha realidade. Eu sou uma nova criatura. Eu dependo da sua graça. Me ajuda, graça. Me ajuda a largar esse vício, me ajuda a largar essa vida. Eu não tenho mais nada a ver com isso. A tua graça é a minha capacidade, o teu Espírito Santo é a minha capacidade. Pai, eu estou abrindo meu coração aqui, mas eu quero dizer que sou grato porque eu sei que em Jesus eu já fui plenamente perdoado. Eu estou aqui para dizer: eu quero exercer metanoia, eu quero aprender com a tua palavra, renovar a minha mente e passar a andar nas obras que o Senhor projetou, planejou para que eu andasse nelas.
Você consegue perceber que é uma oração completamente diferente da oração da dependência da confissão para o perdão? Se essa oração de confissão, e isso depende do seu mérito, do seu esforço, da sua capacidade de lembrar e da sorte de você conseguir fazer isso a tempo. Se isso fosse algo que Deus dependesse para te abençoar e te salvar, nós estaríamos todos em uma roleta russa. Não faz sentido. Amém, gente? Vocês entenderam? Eu vou ler mais uma vez. Não há nenhum problema em um filho abrir o coração com seu Pai Celestial e confessar que pecou, que errou. Nós não temos nada contra isso. Mas é necessário que a igreja entenda que não é essa a atitude que te considerar perdão divino, mas a fé no trabalho de Jesus, a fé no que Cristo fez. Você pode dizer, eu sou uma nova criatura em Jesus. Você tem fé para dizer, eu sou um filho amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, plenamente curado, plenamente perdoado. E isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com o trabalho de Jesus. Graças a Deus por isso. Você pode dizer graças a Deus por isso? Deus te ama e te trata segundo a graça dele e não segundo os seus méritos, não segundo a sua obra, não segundo o seu esforço. E graças a Deus que quando Deus nos trata, que quando Deus olha para nós, Ele nos trata segundo a graça dele. Graças a Deus por isso. Porque se fosse por nossos méritos, estaríamos perdidos. Não importa o tamanho ou a gravidade do seu pecado, a graça pode torná-lo alvo como a neve. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E se você crê nessa verdade, nada, nem ninguém pode te demover dessa posição de filho, amado, justo em Cristo Jesus. É por isso que é graça. A graça é favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecemos e nós jamais mereceremos. Mas a graça nos alcançou porque Deus nos amou com ágape, amor perfeito. Amém, gente? Eu quero liberar uma palavra que eu tenho liberado em cada um desses domingos da série Plenamente Perdoado. E se você crê, receba isso em seu espírito. E não deixe que ninguém te engane. Você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. Isso faz parte do legado da nova criatura em Cristo Jesus. Você é genuinamente livre.